Olá pessoal, tudo bem? Professor Anderson Alan falando e vamos aqui a mais um vídeo a respeito do ICMS, tá? Nesse vídeo nós vamos falar rapidinho sobre o ICMS diferencial de alíquota, o DIFAL, beleza? Então é um assunto simples, porém requer tanto a atenção a nível de legislação federal, que a própria Constituição diz a respeito do tema, como também sobre cada fato específico de cada decreto. Então lembre-se que o ICMS ele é um imposto estadual, logo existe muita particularidade em cada decreto utilizado nos estados, tá? Então, o primeiro passo é saber quando esse ICMS ele vai aparecer. Então, o primeiro passo para que se tenha o DIFAL é que a operação de circulação de mercadorias seja uma operação interestadual entre estados, tá? E aí nós temos o seguinte: qualquer tipo de circulação, não. Vocês vão perceber que eu vou usar muito o termo consumidor final. Então, quando a empresa geralmente ela compra algo que incide ICMS e esse algo, esse bem, ela não vai revender, ela não tem o intuito de revenda, então ou ela comprou algo para ser classificado como imobilizado, ou ela usará esse bem na sua atividade. Não confundir com indústria, tá? Não confundir com os insumos, beleza? Então aqui, operações de entrada interestaduais, bens do ativo imobilizado ou bens de uso e consumo. E aí nós temos duas características. A primeira, que existe desde 88, né? Que é realizada por contribuinte do ICMS e quem recolhe é o adquirente, ou seja, quem está comprando as mercadorias. E a partir de 2015 nós tivemos uma emenda constitucional que delegou o seguinte, ó, vocês estão vendo aí, quando for realizada por não contribuinte, quem recolhe é o remetente. E esse valor, nós vamos ver mais na frente, ficará para o estado de destino, que é o que diz o convênio 93 sobre as partilhas. Então, qual é a premissa? Então, perceba que essa emenda constitucional veio entender o que o advento da internet estava fazendo. Então, suponha um estado do Nordeste, no qual ele vai comprar um bem para uma empresa que está no Nordeste, vai comprar um bem para o seu ativo imobilizado, um notebook, uma máquina, algo do tipo. E geralmente as distribuidoras, as grandes empresas estão no sul-sudeste. Logo, pela regra antiga, todo o imposto ficaria no local de origem. Ou seja, o Estado consumidor ele não ganhava nada. Então o fisco entendeu que justa é uma palavra meio complicada de se usar em tributação, mas de fato esse ICMS, pelo menos ou uma parte dele ou ele completamente, deveria constar também para o estado de destino. Beleza? Então, os primeiros conceitos que tem que ser sedimentados são esses: operação interestadual, ativo imobilizado ou bens de uso e consumo, e essa operação ela pode ser realizada para contribuinte, né, por contribuinte, ou não contribuinte. Se for não contribuinte do imposto, aí nós temos que ter atenção ao convênio 93. Beleza? Antes de entrar em mais detalhes nessa partilha na base de cálculo, nós temos alguns conceitos, tá? Só para relembrar, imobilizado. Então nós temos aquelas regras básicas fundamentadas a nível societário lá no CPC 27. Nós temos que ter um bem corpóreo que irá nos trazer benefícios futuros e uma vida útil acima de um ano, tá? Vale ressaltar que o próprio CPC,
O que prevalece para fins de depreciação desse bem, a política de depreciação é a própria política da empresa. Claro, se ela tiver um laudo pautado que dê para comprovar a vida útil do bem, é interessante. Uma pergunta pertinente: existe valor mínimo para o bem ser considerado imobilizado? Não. Não, a nível societário contábil não existe. Basta atender os conceitos básicos para se classificar um bem no imobilizado. Algumas secretarias estaduais sugerem um valor de 200 e pouco. Existem regras federais a nível da Receita Federal que sugerem que um bem com valor acima de 1.200 não seja considerado como aqueles bens de reduzido valor, ou seja, deduzido direto na despesa, tá? Então, se o bem... Isso são regras fiscais, tá? E caso a empresa adquira com relevância peças e partes de reposição desse bem, ela poderá, conforme o CPC, estar incluindo essas partes dentro do imobilizado. Beleza? Então, só relembrando alguns conceitos para todo mundo falar a mesma língua. E aqui também, bens de uso e bens de consumo. Então, percebam que ambos, a ideia é manter a atividade da empresa, sendo que os bens de uso, eles possuem vida útil inferior a 1 ano, e os bens de consumo, eles vão ser inutilizados no ato. A tendência é essa. O que importa é que o ciclo de circulação encerra-se no estabelecimento do adquirente. Então, quando se fala em bens de uso e consumo, não haverá uma posterior saída, beleza? Então, fica claro aí, o que a empresa adquire para consumo, ela tem que segregar, e é importantíssimo isso, do que ela vai revender ou aplicar na fabricação de um produto, de um novo produto, no caso, né? Beleza? Então aqui nós temos a emenda constitucional, e aí nós temos a seguinte observação: se remetente do bem, ele vai ter que usar uma alíquota interna prevista na unidade federada de destino para calcular o ICMS total devido da operação. O ICMS diferencial de alíquota, pessoal, nada mais é do que aplicar uma diferença entre as alíquotas interna e interestadual em cima da mesma base do ICMS de origem. Ou seja, os estados, eles não podem ter uma alíquota interna menor do que a interestadual, beleza? Então, sempre essa diferença ela vai ser positiva, tá? Utilizar a alíquota interestadual prevista na operação para o cálculo do imposto devido à unidade federada de origem. Então, aqui nós temos uma fórmula, a princípio parece um pouco confusa, mas não é. Então, nós temos o ICMS de origem, é a base de cálculo do imposto, vezes a alíquota interestadual. Lembrando que essa base, na origem, é a mesma base para se calcular o ICMS de FAO, vezes a alíquota interestadual, e o ICMS no destino será a mesma base de cálculo, vezes a alíquota interestadual, a alíquota interna menos o ICMS calculado na operação anterior, tá? Caso de dúvida, para o vídeo, dá uma olhada no que eu comentei. Já já nós vamos ver uma questãozinha que aborda isso aqui. Se você observar, se você aplicar diretamente a alíquota, ela também dará o mesmo resultado. Se aplicar diretamente a diferença entre as alíquotas, tá? Então aqui, como esse vídeo está sendo gravado em 2020 e já há algum tempo, todo o ICMS de FAO é para o destino. Então aqui cabe uma seguinte observação: toda vez que você for estudar algum tributo,
e ele tenha passado por mudanças no decorrer do tempo, é interessante estudar as mudanças, tá, pessoal? Então, por exemplo, nós estamos falando de ICMS e fala-se atualmente em reforma tributária. Então, esse assunto, consequentemente, esse vídeo, ele pode estar obsoleto a qualquer momento. Então, cabe-se um estudo e tentar ficar 100% atualizado em qualquer assunto tributário, seja indo mais para o lado do direito, seja indo mais para o lado da contabilidade. Então lembra daquele exemplo que eu dei. Uma empresa que está situada em algum estado do Nordeste, ela vai comprar algo de outra empresa. Ela olhou o site de uma empresa, só que essa empresa, a distribuidora dela está localizada em São Paulo. Antigamente, o ICMS todo era para São Paulo, sendo que o estado que consumiu o produto era aqui, um dos estados do Nordeste. Então, aquilo que eu falei sobre o que seria mais justo. Só que, entenda, guerra fiscal. O estado, no caso, no exemplo que eu dei, São Paulo, ele não iria querer. Rapaz, eu arrecadava X. Com esse convênio aí, com essa emenda constitucional e esse convênio, lascou. Por quê? Porque eu vou arrecadar menos. Então houve uma partilha, tá? Que, como vocês estão vendo aqui no slide, no primeiro ano ficou 40% para o destino e 60% para a origem. E aí a tendência foi que a partir de 2019, perceba que 18 foi o último ano de partilha, a partir de 2019 o montante apurado a título de diferencial de alíquota, com base na emenda constitucional 87, será de 100% para o estado de destino. Beleza? O recolhimento. Nós temos aqui 3 maneiras de recolher, tá? Se a empresa tiver uma escrituração contábil normal, a empresa que está adquirindo, irá pagar o DIFAL. Pode ser, se ela for credenciada conta corrente, pode ser no posto fiscal, na entrada, tá? E se a empresa for uma saída, se a situação for uma saída interestadual para não contribuinte, vai ser via Guia Nacional de Recolhimento Estadual por documento. Beleza? E aí, no caso, esse é o DIFAL para não contribuinte. Vale ressaltar lá do conceito de contribuinte, da habitualidade da circulação de mercadorias, tá? Então, cuidado, porque existem formas distintas de arrecadação. O cálculo não é difícil, tá? A diferença é que ali você terá que diminuir as duas alíquotas, beleza? Então, sempre a interna será maior que a interestadual. Sempre, tá? E perceba que a base, valor do produto, o IPI entra na base, né? Pois a operação, se é para consumidor final, então o IPI integrará essa base, o frete, free on board e outras despesas acessórias que foram necessárias para colocar essa mercadoria no estoque da empresa. Beleza? Aqui, pessoal, vale ressaltar, aqui eu comentei um pouco anteriormente, caso tenha algum tipo de redução de base, seja na origem ou no destino, a base do default também será afetada. Então, um exemplo para isso são os produtos de informática. Outro exemplo, diferimento, que é postergar o pagamento do ICMS default. Então, nesse exemplo aqui, lembrando que esse decreto aqui é do estado do Ceará, tá? Então, o estado do Ceará fala, não, contribuinte, caso você compre máquinas, você só vai pagar o default quando for trocá-la, quando for desimobilizar essa máquina. Então, até esse momento, esse default fica diferido, fica pendente, fica em processamento.
E aqui nós temos a dispensa, artigo 594-A do Decreto do Estado do Ceará. Esses quinais provavelmente envolvem as empresas que têm esse quinai de agricultura e pecuária. Então, um agricultor irá comprar uma máquina para sua lavoura, ele está dispensado de pagar o DIFAL. Ah, professor, em outro estado pode não ser dispensado? Pode. Lembrando que os decretos não podem ferir, obviamente, a Constituição e nem a Lei Candir. Eu trouxe isso aqui, esses 3 pontos, para mostrar como o ICMS é complexo em termos de regras e de legislações. Então, cabe cada contador, cada empresário conhecer de fato a sua empresa, os seus produtos, os seus quinais, de quem compra, para quem vende, qual estado. Então, o ICMS, nos moldes atuais de tributação, requer um contínuo estudo. Então, cuidado com aquele pessoal que diz que é o mestre do ICMS. Desconfie logo, tá, pessoal? Beleza? Então, aí, três exemplos específicos. E aqui um exemplo com números, tá? Então, eu tenho venda de material para uso e consumo de uma empresa localizada em São Paulo para consumidor final não contribuinte localizado no estado do Ceará. Então, produtos 1.000, IPI 100, frete 50. Com base no slide anterior, qual é a base de cálculo? Tudo, né? Então, perceba aqui que nós temos base de cálculo do ICMS, 1.150. Alíquota do ICMS, alíquota interestadual. São Paulo é mais desenvolvido economicamente. Estado do Ceará também é rico, mas é menos desenvolvido comparado a São Paulo. Então nós aqui vamos utilizar uma alíquota de 7%, Sudeste, Nordeste. O valor desse tributo é R$ 80,50. Isso é o normal. E o DIFAL tem, porque foi uso e consumo e porque o consumidor final é não contribuinte. Então nós vamos usar o 11%, 18% alíquota interna do estado de destino menos a alíquota interestadual. Aplicando os 11%, eu tenho R$ 126,50. E conforme eu mencionei nos slides anteriores, esse 126 irá 100% para o estado de destino. O que antes era feito em partilha e antes de 2015 era apenas para o estado de origem, mesmo que o consumidor esteja em outra unidade federativa. Beleza? Seguinte, vamos fazer um exemplo aqui, um exercício, beleza? Então, olhando aqui o enunciado. Então, nós temos uma empresa de São Paulo, na qual fez 4 operações, uma distribuidora. E aí, a questão quer saber qual o ICMS total devido por essa empresa, supondo que essas operações estão no mesmo mês, fevereiro de 2019. Então vamos lá. Primeiro, a distribuidora vendeu para um supermercado no próprio estado. Então nós vamos usar aqui, ó, São Paulo, alíquota interna, base de cálculo, valor da operação, eu tenho ICMS de R$ 54. Supermercado localizado no Paraná, por 150. Então eu tenho São Paulo, Paraná, Sudeste, Sul, 12. Logo, minha base é 150 e meu imposto é 18%. Mercearia localizada no Mato Grosso do Sul, Centro-Oeste. Então, Sudeste, Centro-Oeste, eu tenho uma alíquota de 7%.
base 200, valor do imposto a pagar 14. Professor, tem DIFAL nessas 3 primeiras? Não, porque não está claro que essa empresa irá consumir. Então, se é um supermercado, mercearia, provavelmente, caso a questão não diga, ela dará a saída subsequente. Então, se é para revenda, não é consumo, não é ativo imobilizado. Logo, esses 3 primeiros aqui não tem DIFAL. Porém, o último, uma empresa de serviço não contribuinte, um escritório de contabilidade, por exemplo, não é obrigado a ter inscrição estadual, localizada no Paraná, por 250. Então aqui nós teremos a alíquota normal, o ICMS normal, e nós teremos o DIFAL. Então São Paulo, Paraná, eu tenho uma alíquota de 12, com a base de 250. O ICMS normal de 30. Beleza? Porém, falta o DIFAL. Então, abrindo aqui a fórmula, eu tenho 250 vezes 16%, que é a alíquota interna do estado de destino. No exemplo aqui, 16 para o Paraná, menos o que já foi destacado na operação anterior. Então, se você fizer essa continha, dará os R$10, ou se você aplicar os 4%, também dará os R$10. Se eu somo toda essa carga tributária, eu tenho um ICMS total devido de 126, e nessa questão aqui é o item C, certo? Então perceba que antes de entender DIFAL, nós temos que entender a operação das alíquotas interestaduais, tá? Então foi um método, é o Senado, lembrando que é o Senado Federal que define, então é um método para não deixar as empresas, né, os estados colocarem alíquotas livres. Então ia virar uma bagunça, uma guerra fiscal, né? Uma empresa quisesse instalar no Brasil, ela teria que... Quem dá menos, né? Quem dá uma menor carga tributária, eu vou. Então ia ser uma guerra desenfreada. Apesar de que os estados burlam essas alíquotas interestaduais, dando redução de base, via decreto. Beleza? E depois, uma vez entendido as alíquotas interestaduais, entender que uma empresa ela pode vender para não contribuinte de outro estado, e entender que tem que ser produto para o ativo imobilizado ou para uso e consumo, tá? Então, pessoal, é isso. Não preciso me alongar mais em diferencial de alíquota, tá? Nos próximos vídeos, mais questões, mais exercícios, temos que praticar, e aí nós já começamos a falar sobre substituição tributária, beleza? Aspectos introdutórios. Então é isso, tirem as dúvidas, comentem, esse exercício estava na lista 1, e procura no Instagram, Class1, e um abraço, até mais, pessoal.